Meu nome é Giovanna Henrique e faço parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Neste caso, o tema desenvolvido foi o desenvolvimento de um sistema de monitoramento operacional para uma bancada de simulação de falhas em câmaras frigoríficas, sob orientação do professor Ângelo Emilia Vaca. Introdução. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva é uma manutenção periódica que é realizada de acordo com o tempo determinado pelo fabricante. A manutenção corretiva. A manutenção corretiva é nada mais nada menos do que a manutenção que é feita para corrigir um problema, corrigir uma falha que houve no sistema. Já a manutenção preditiva, ela aborda o tema desse projeto, que para que a manutenção preditiva seja realizada, é necessário um sistema de monitoramento para monitorar o sistema de refrigeração, porque a manutenção preditiva ela tem a capacidade de prevenir determinados acontecimentos, nesse caso quebras, sejam elas elétricas ou mecânicas, através dos sensores que ficarão posicionados em partes importantes dos sistemas e assim irá monitorar as variações de suas grandezas, sendo elas temperatura, corrente, pressão. Revisão da literatura. Silva, 2010, relata que o monitoramento das condições operacionais permite uma intervenção programada antes da ocorrência da falha, minimizando os impactos de uma parada repentina. Panhan, em 2002, desenvolveu um sistema de aquisição de dados e monitoramento remotos para câmaras frias e sistemas de refrigeração. Silva, ele está falando claramente da manutenção preditiva, que graças a esse sistema operacional de monitoramento é possível intervir para evitar uma falha não programada e minimizar os impactos dessa parada repentina que pode ser gerada por esta falha. Objetivos: desenvolver um sistema de monitoramento operacional para câmaras frigoríficas que permita a detecção e acompanhamento da evolução de falhas. O protótipo desenvolvido deve atender aos critérios de versatilidade, medições não invasivas, apresentar uma interface amigável para acompanhamento dos dados, assim como armazenar os dados operacionais. Metodologia. A metodologia é um diagrama unifilar de instrumentação no equipamento de teste. Nesse caso, esse diagrama é um diagrama de um refrigerador. Porém, o projeto ele foi para uma câmara frigorífica. Entretanto, por causa da situação atual do país, foi necessário uma adaptação, e essa adaptação foi feita para um refrigerador, onde aqui nós vemos o diagrama do refrigerador com os sensores posicionados em seus respectivos locais para fazer as medições de suas grandezas, onde vemos aqui o diagrama e a sua legenda, mostrando quem é o compressor, o condensador, o filtro secador, a válvula de expansão, evaporador, sensor de temperatura, sensor de corrente, sensor de pressão, que assim, através desses posicionamentos e fazendo uso do sistema inteligente, é possível monitorar. Ainda falando da metodologia, aqui temos o fluxograma do funcionamento do dispositivo, onde é utilizado o sensor de temperatura DS18B20, o sensor de umidade DHT11, o sensor de corrente CST013 e o sensor de pressão SB69. Esses são os responsáveis por gerar os dados. Assim que os dados são gerados, ele será enviado para um microcontrolador, que neste caso é o Arduino, o qual fará a conversão dos sinais e a manipulação dos dados, as quais serão guardadas e também expostas, mostradas através do display LCD, e o cartão microSD irá armazenar os dados gerados pelos sensores que estão posicionados no equipamento. Resultados e discussões. Falhas possíveis de se detectar com o sistema: baixa carga de fluido refrigerante,
saturação ou obstrução do filtro secador, excesso de carga térmica e deficiência de troca térmica no condensador. Dentre todas essas falhas abordadas, a única falha que não foi possível ser realizada de maneira prática foi a baixa carga do fluido refrigerante. Já a saturação ou obstrução do filtro secador foi possível notificar, pois a diferença de temperatura entre a entrada e a saída do filtro secador estava acima daquilo que vinha no manual, que era minimamente 2, já no equipamento estava em 6. O excesso da carga térmica. O excesso da carga térmica ocorre na abertura de porta. O usuário costuma manter a porta aberta por muito tempo ou acabar esquecendo a porta aberta. E isso gera algumas consequências. Odilon Francisco Pavão Duarte explica. No momento em que a porta da geladeira é aberta, o ar gelado, que é drasticamente mais denso, tende a sair da mesma, o que automaticamente gera um espaço para o ar mais quente, segundo o princípio da convecção. A fim de reverter a situação, essa situação é o aumento da temperatura interna, porque houve essa troca de calor entre o ambiente externo e interno. Então, a fim de reverter essa situação, o compressor será ativado, o que exigirá mais do equipamento e levará ao maior consumo de energia, pois haverá um pico de corrente, o que fará que o consumo de energia aumente e também isso pode gerar o encurtamento da vida útil do equipamento. E a deficiência da troca térmica no condensador gera a diferença de temperatura em todo o sistema, pois isso afeta o rendimento do condensador e essa obstrução ocorre normalmente porque o usuário tem o costume de pôr roupas ou algum tipo de acessório no condensador, o que dificulta na troca de calor e assim faz com que o rendimento do condensador caia, e isso afeta todo o sistema. Conclusões. Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de um sistema de monitoramento operacional para uma bancada de simulação de falhas em câmaras frigoríficas. Apesar das adaptações realizadas para adequar o protótipo a um equipamento diferente, o sistema inteligente de monitoramento atingiu os objetivos propostos, uma vez que permitiu identificar as falhas simuladas, mesmo algumas incipientes ou de má operação. Referências bibliográficas. As referências foram as que foram citadas sobre Parham, no sistema de aquisição de dados e monitoramento remoto para câmaras frias e sistema de refrigeração. Silva, em Introdução à Tecnologia de Refrigeração. Souza, sobre o monitoramento e controle sem fio de sistema de refrigeração. E Wills, sobre a refrigeração comercial para o técnico em ar-condicionado. Bom seria que todos os sistemas de refrigeração e climatização tivessem um sistema de monitoramento para que assim fosse realizado a manutenção preditiva, a fim de evitar as quebras, sejam elas mecânicas ou elétricas. Desde já, agradeço a oportunidade de participar do projeto.